Tudo bem, pessoal. Estou tentando aqui, de todas as formas, fazer uma gravação para vocês. Vamos ver se agora vai funcionar. Já tentei várias coisas na minha casa, estava travando o programa. Agora eu estou fazendo outro local. Vamos ver se vai funcionar. Então, o tema aqui, progressão geométrica. Quando a gente fala em progressão geométrica, como progressão aritmética, nada mais é que uma sequência, né? Não vamos esquecer isso. Então, eu vou fazer um resuminho assim, bem pequenininho aí, para vocês poderem acompanhar. Então, aqui vamos supor que eu tenho essa sequência A1, A2, A3, etc., até aqui o finalzinho, né? Então, na progressão aritmética, eu ia somando esses valores. Agora, o que eu vou fazer na geométrica? Eu vou multiplicar por um outro valor aí, ou qualquer outro valor, que a gente vai chamar de razão. Então, do A1 para o A2, do A2 para o A3, do A3 para o A4, e assim por diante, até chegar a esses dois últimos, se caso seja finita, esse valor que eu vou multiplicar, eu vou chamar de R de razão, tá? Quando eu falo R aqui, eu sei que vocês, de repente, estão usando o Q. No livro ele coloca Q. Eu vou colocar E porque eu não gosto de usar Q, né? E não tem como não confundir, porque eles colocam esse Q para você saber que é a razão da PG, e R seria da PA. Mas se eu estou falando de PG, esse R só pode ser razão da PG, né? Não tem como ser outra coisa. Então, vou dar alguns exemplos e já vou aproveitar e vou fazer a classificação. Eu estou resumindo bastante, porque eu estou com medo que isso aqui vai travar a qualquer momento. Então, vamos dar aqui, ó, exemplos, e vamos ver, ó. Então, vamos supor que eu tenha assim, assim, ó, começa com 4 e a razão é 3. Então, eu vou fazer assim, ó, 4 vezes 3 dá 12, tá? 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 3 dá 108. E assim por diante, eu podia ir até o infinito aí fazendo essa multiplicação. Então, aqui, claramente, eu vou estar diante de uma progressão geométrica onde os termos estão aumentando, tá? Então, a gente vai falar que ela é crescente. Eu vou já fazer a classificação. Mas não necessariamente vai acontecer isso. Normalmente é isso, né? Então, aqui, ó, o primeiro termo é positivo, e aqui, e a razão, ela também é positiva, que no caso é o 3. Vamos supor que eu tenho uma progressão que começa, por exemplo, com menos 1000, como ele põe no livro. E a razão vai ser um décimo. Então, é 0,1 essa razão. Quando eu multiplico isso, vai cortar um zero, vai dar menos 100. Se eu multiplicar de novo, vai cortar outro zero, vai dar menos 10. Se eu cortar outro, vai dar menos 1, e assim por diante. Então, aqui, ela também está aumentando, porque de menos 1000 para menos 100, ela também aumenta. Então, eu vou estar aí diante aí de o primeiro termo ser negativo, e de uma razão que vai estar entre 0 e 1, ou seja, 0, alguma coisa, tá? 0, alguma coisa. Então, nesses dois casos aqui, a gente vai falar que esta progressão aqui, ela é classificada como crescente, ou seja, sempre vai aumentando um valor, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro para o quarto, e assim por diante, tá certo? Outra situação que você pode ter. Se tem a crescente, vai ter a decrescente, tá? Vai ter a decrescente. Obviamente, é quando ela vai decrescendo, ela vai diminuindo aí do primeiro termo para os demais. Uma das situações onde você pode ter isso é quando ela é negativa, o primeiro termo, por exemplo, é negativo. Opa, deixa eu com a caneta azul. Parece que não está travando. Não vou nem falar alto aqui. Só que é porque eu estou no apartamento da minha filha, que mora aqui do meu lado, para fazer essa gravação. E eu estou com um gato aqui me olhando com uma cara assim do que esse cara está fazendo aqui. Então você tem aqui, ó, o primeiro termo, por exemplo, é menos 3. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Menos 15 vezes 5 vai dar menos 75. Menos 75 vezes 15 vai dar menos 375. E não precisa fazer muito mais. Então, o que está acontecendo? Se eu tiver que o primeiro termo é negativo, tá, e a razão for positiva, tá, cada vez mais vai ficando menor o próximo. Então, menos 3, menos 15 é menor que menos 3. Menos 75 é menor que menos 15. E assim por diante. Tá? Então, esse seria um exemplo de uma situação em que ela é decrescente. Teríamos outras situações? Até temos aí, né?
outras situações aí. Por exemplo, se você tiver uma razão que está entre 0 e 1 novamente, e o primeiro termo é positivo. Então, vamos supor que eu tenho uma razão que vale meio, vai? É clássico esse exemplo, né? Então, eu tenho aqui uma progressão que começa com o número 4. Então, eu faço 4 vezes meio, dá 2. 2 vezes meio dá 1. 1 vezes meio dá meio. Vai dar 1/4, vai dar 1/8, e assim por diante. Então, quando eu tiver essa situação, também claramente ela vai ser o quê? Algo decrescente. Então, a razão aqui sempre vai estar entre 0 e 1. Então, basta olhar para a sequência, se está diminuindo, ela está decrescendo, né? Então, a gente vai falar que ela é decrescente. Tá? Ela vai ser decrescente. Muito bom. Agora, o que é muito importante, que é novidade aqui, essa aqui é bem importante a gente tomar cuidado e prestar atenção. É quando eu tiver uma sequência, deixa eu deixar até aqui para vocês verem o que eu estava escrevendo lá, não, deixar aqui. Quando eu tiver uma sequência, por exemplo, em que você tem o primeiro termo, tá, dessa razão, pode ser positivo ou negativo, então vamos supor que ele comece com 2, fazer potência de 2, só que a razão é negativa. Então, olha só o que acontece. Quando você faz 2 vezes menos 2, vai dar menos 4. Quando você faz menos 4 vezes menos 2, vai dar 8. Quando você faz 8 vezes menos 2, vai dar menos 16. Então, o que vai acontecendo aqui? Ó? Tá? Suponha que você tinha a mesma situação, só que tivesse começando, por exemplo, aí com um valor que fosse negativo, tá? A mesma coisa, mesma situação. Deixa eu até apagar aqui, ó. Então, toda vez que você tiver uma razão negativa, essa PG ela vai ser classificada da seguinte forma. Isso aqui é bem importante, tá? Ela vai chamar oscilante ou alternada. Tá? Ou alternada. Isso aqui é muito importante. Tá? Toda vez que a razão for negativa, vai acontecer isso. Tá? Exceto, óbvio, se o primeiro termo for 0, se for, mas ela vai sempre alternar. Tá? Positiva, negativa, positiva, negativa. Isso toda vez que a razão for o quê? Negativa. Isso aí é muito importante você ter essa noção. Tá? Muito importante. Razão negativa, sempre ela vai ser alternada ou oscilante. Razão positiva pode ser crescente, pode ser decrescente. Tá certo? Então a gente vai sempre pensar nisso. Se a razão é positiva, pode ser que ela seja crescente, pode ser que ela seja decrescente. Se a razão é negativa, ela vai ser sempre oscilante. Tudo bem? E como que eu calculo a razão de uma PA? Eu vou ter a seguinte coisa. Então, como que eu faço o cálculo de uma razão desta PA? Eu vou ter dessa PG, desculpa, estou falando de progressão geométrica, então é PG. Então, eu tenho assim A1, A2, A3 e assim por diante. Eu vou fazer só com os 3 primeiros. Então, eu vou falar assim, ó, qualquer termo, se eu dividir pelo anterior, vai dar o quê? Vai dar a razão. Tá? Ou seja, se eu pegar o A2 por A1, vai dar a razão. Genericamente, eu posso falar o seguinte, ó, os dois juntos. Se eu pegar qualquer termo n dividido pelo que está antes dele, que é n-1, esse resultado sempre será a razão. Tá? Esse resultado aí sempre será a razão. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Então você vai ter essa situação aqui, de como calcular a razão. Certo? Já entendeu? Então, pessoal, agora vamos aqui, ó, depois aí da razão, ligado a isso, a gente tem também a média geométrica, que é bem importante, ó. Vou colocar aqui, ó, média geométrica. Média geométrica, ela vai ser bastante útil para resolver aqueles exercícios onde você tem 3 termos.
Então, vamos supor que você tem essa sequência aqui, ó. Você tem A, B e C, e eu falo para você que A, B, C são 3 números que estão numa progressão geométrica, tá? Então, vou falar que esses 3 valores aqui, eles fazem parte de uma PG, irrelevante quais sejam esses valores. Então, usando a teoria da razão, a gente sabe que para calcular a razão, você pega qualquer termo e divide pelo anterior. Então, por exemplo, se eu pegar dividido por B, vai dar razão. E se eu pegar B dividido por A, isso aí também vai dar razão. Logo, essas duas frações são iguais. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Se eu fizer incluso que B ao quadrado é igual a A vezes C, tá? A vezes C. Então, aqui o que vai acontecer? Esse quadradinho aqui que eu coloquei aqui, isso daí é a média geométrica. Ou seja, se eu pegar um termo central de uma sequência de PG, onde eu tenho termos ímpares, né? O do meio, sempre ao quadrado, é o produto dos seus extremos. A gente pode ver isso aí facilmente numa potência de 2 aqui, ó. Se eu pegar 2 fazer aqui, ó, meio, tá? Depois vou colocar 1, 2, 4, 8, 16, ó, 32, 64, 128 e assim por diante. Então, só para a gente dar o exemplo aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, o 8, tá? Eu sei que o 8 ao quadrado, eu vou colocar o valor aqui, é 64. Aí eu pego em volta dele 4 vezes 16, também dá 64, ó. 2 vezes 32, também vai dar 64, ó. 1 vezes 64, é óbvio, vai dar 64. Meio vezes 128, também vai dar 64. Então, eu posso usar isso daí eternamente. Para que é útil isso aí? Para situações onde eu tenho alguns problemas que envolvam esse tipo de relação. Vamos fazer um bem fácil aqui, tá? Poderia ser outro, mas vamos pensar aqui num bem facinho. Então, vamos supor que eu tenho uma sequência assim, ó, que é 2. Dá para você fazer de cabeça isso aqui, mas é só para a gente saber, ó, 2, 4, 8. Então, aqui, ó, 2x e 8. Então, vamos supor que ele fala assim, ó, eu quero que encontre o valor de x. Dá para fazer quase que de cabeça. Mas vamos supor que você não soubesse. Então, você sabe que o termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos. Então, é igual a 2 vezes 8. Então, você vai ter aqui, ó, que x ao quadrado vai ser 16 e vai ter que x é quanto? Mais ou menos vai 16 é mais ou menos 4. Ah, pode ter duas respostas? Pode, e estão certas as duas. É sempre bom testar. Substitui o x, ó, vai ficar 2, 4 e 8. É uma sequência, tá? É uma sequência onde você vai ter o quê? Você vai ter razão positiva e vai ter aí uma sequência aí, uma PG crescente. Ou você pode colocar o menos 4 e também é uma PG, só que é uma PG com uma razão negativa, portanto, ela acaba sendo oscilante, tá? A gente fala que ela é oscilante. Aqui, por exemplo, a razão é 2, aqui nesse caso, por exemplo, a razão é menos 2. Então, ela gerou duas PGs que dá certo nessa sequência, tá bom? Bem interessante isso. Pode complicar o cálculo, mas o raciocínio é esse. Saindo daqui, nós já vimos aqui, olha, a média, ó, já vimos a média, vimos a razão, vimos aí toda essa parte de introdutória, aí, de sequência. Agora a gente vai ver o termo geral, tá? O termo geral. Eu troquei de programa, estou usando o Loom. Vamos ver se não vai dar pau. O plano do Loom, que às vezes ele perde um pouco a definição. Então, o termo geral, não vou entrar em discussão, ele é feito assim, ó, a N, tá? No livro de vocês, eu estou até com ele aqui do lado para dar uma olhada, ele coloca que, eu vou colocar R de novo, tá? Eu vou fazer a 1 vezes R elevado a N menos 1. Então, esse é o termo geral, assim, genérico, assim, né? Aquele lá que todo mundo gosta de usar. Onde você tem que saber a razão, tem que saber o primeiro termo para encontrar um outro termo qualquer. Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui, ó, o sexto termo,
eu tenho que saber o primeiro para poder fazer ele vezes a razão. Aqui é fácil lembrar do expoente, como a gente fazia no outro. É só fazer, ó, 6 menos 1. Então, 6 menos 1, o expoente aqui vai ser o quê? 5. Então, baseado nisso, eu posso ter uma fórmula mais abrangente? Posso. Eu posso falar o seguinte, ó, que a n é igual a aqui eu vou colocar um k, que é um número qualquer, tá? Aí um número natural qualquer, vezes r, aqui eu escrevo n menos k. Tá? Então, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar fazendo este menos esse também, tá? Esse menos esse. E vou colocar aqui. Então, por exemplo, deixa eu fazer um quadradinho em volta dele para vocês verem que isso aqui é fórmula. Tá? É uma fórmula opcional. Ele pode ser muito útil. Vamos supor que eu tenha o terceiro termo e queira calcular o sétimo. Se fosse pelaquela outra fórmula, eu precisaria primeiro chegar no primeiro termo para depois fazer o resto. Posso escrever uma fórmula com esses dois caras juntos? Posso. Eu posso falar que o A7, sempre o maior lá fora, é igual ao A3. Aí faz aqui, ó, 7 menos 3. 7 menos 3 tem dado 4. Então vai ser... E toda vez que a razão tiver um expoente par, vai dar dois valores, vai ficar mais ou menos. Normal isso, tá? Normal. Então esse aqui é o termo geral. A aplicação disso, tá? Vamos pensar naquela sequência de 2. Só para mostrar que dá certo, ó. Então vamos supor aqui, olha, que eu saiba aqui uma sequência, ó, 2, 4, 8, 16, aqui de 64, nada, eu tô maluco. Vezes 2 vai dar 32, daí vai dar 64 e assim por diante. Então vamos supor que essa sequência, vamos dar uma arrumadinha aqui, ó, ela comece no 4, tá? A gente já sabe, tá? Mas faz de conta que a gente não sabe, então só para provar que isso aí funciona. Então aqui, ó, vamos supor que ele falasse assim, ó, eu não sei que vai, ó, tá vendo? Ó, eu sei que vai dar 64. Aliás, vamos colocar um valor a mais. Eu sei que vai dar aqui no final 128, ó. Deixa eu colocar essa sequência. Então, olha, 1, 2, 3 para você olhar. Ó, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, vamos supor que eu não soubesse. Tá? Então, vou apagar aqui e vou falar assim, olha, eu quero que você calcule o sexto termo dessa sequência. Então, aqui você faria o quê? Você ia fazer o seguinte, você ia pegar a primeira coisa, a razão. Então, qualquer um dividido pelo anterior. 8 por 4 dá 2, tá? Então, eu vou fazer, ó, o A6 vai ser o quê? O primeiro termo, tá? O primeiro termo, que é 4, vezes a razão, que é 2. Aí você vai fazer n menos 1. Como eu usei o n6 aqui, menos 1 nesse caso aqui, eu vou colocar a quinta. Então, vai ser 4 vezes 2 à quinta, nós vimos que é 32. Tá? Nós vimos que é 32. Aí você vai pegar 32 vezes 4, vai fazer uma oração para dar certo aqui, vai dar 128. Lembra que a gente tinha visto, já sabia que ia dar 128? Então está resolvido. Então esse aqui é o termo geral. Agora, na sequência, a gente vai ter a soma, estou fazendo um resumão, tá? Isso aqui é muito importante, ó. N primeiros termos. Ah, meu Deus, está começando a querer travar. Primeiros termos da PG. Tá certo? Por que N primeiros termos da PG? Por que eu falo que isso é importante, arrumar esse aí? Porque vai acontecer o seguinte, tá? Vai acontecer o seguinte, por que ele é muito importante? Porque você tem que saber quantos termos você vai estar somando. Mas você fala assim, é óbvio que tem que saber quantos termos, né? Isso aí está na cara, isso aí todo mundo sabe, etc.
Mas não é tão óbvio assim, né? Às vezes não é tão óbvio. Porque vai ter um caso muito, muito, muito especial que eu consigo somar infinitos termos. Eu vou mostrar isso depois num vídeo separado para vocês. Então, a formulazinha aí para a soma dos primeiros termos vai ser o seguinte, ó. Sn, onde eu vou somar n termos, vai ser o primeiro. Então, eu coloco A1, entre parênteses, a razão elevado a n, menos 1. Veja que o menos 1 está subtraindo o n, né? Está subtraindo o Rn. Sobre, aqui eu vou colocar R menos 1. Tá certo? Isso funciona, pessoal? Funciona, tá? Só que às vezes a soma é muito grande, os números vão ficar grandes, isso aqui é normal. Ela pode ser oscilante. Quando ela é oscilante, uma hora o termo é positivo, uma hora é negativo, uma hora ele é positivo, uma hora é negativo. Então a gente acaba ficando assim meio que sem ter noção, até se o resultado vai dar positivo ou negativo, ele vai mudando. Então eu vou fazer um exemplo para vocês, aliás dois, né, desse tipo aqui, o exemplo real, tá, e a aplicação da fórmula. Então vamos supor que você tem uma sequência aqui de potência de 2, 1, 2, 4, 8, 16, você tem esses 5 termos aqui, eu quero somar essa, ele não vai vir assim, né? Na prática, se você fosse fazer no tapa, isso você faria 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16, isso aí daria 31, tá? Se eu fosse somar no lápis, um por um. Mas vamos supor que eu não saiba, então eu falo assim, se eu só mudar aqui, eu não quero que comece com 1, eu quero que comece com 2. Então começa com 2 e vou aumentar um termo aqui, ó. Aqui eu vou colocar 32. Estou com esse 64 na cabeça, é impressionante. Então eu faço, ó, 2 mais 4 dá 6, mais 8 dá 14, mais 16 dá 30, mais 32, isso vai dar 62 essa soma. Vamos ver se vai dar certo? Vamos. Então vamos supor que ele fala assim, ó, calcule a soma, o enunciado vai estar assim, ó, 2, 4, 8, ele não vai colocar os outros números, ele põe só os 3 primeiros normalmente, ele quer calcular a soma dos 5 primeiros termos, tá? Então você vai ter que, a primeira coisa, encontrar a razão. Então eu sei que a razão, 4 por 2 é 2. Então eu vou escrever a fórmula, ó, a soma dos 5 primeiros termos vai ser o quê? Vai ser o A1, que é 2, vezes a razão, que também no caso aqui é 2, elevado à potência, aqui você vai ter 5, menos 1, sobre R menos 1. Então a razão é 2, menos 1. Ficou horrível esse 2 aqui. Ó, 2 menos 1. Então você vai ter isso aqui, ó. 2 vezes... Olha, 2 à quinta, a gente sabe que é 32. Se você quiser fazer direto, isso aí você pode fazer. 32, no caso, menos 1, vai dar 31. Então, dentro do parênteses vai ficar 31. E aqui embaixo, 2 menos 1 dá 1. 2 vezes 31 deu exatamente o quê? 62, como nós tínhamos combinado e a gente tinha falado que daria isso. Tá? Que iria dar exatamente aí o 62. Certo? Vocês vejam que aí o meu sinal, eu estou até com a tela toda aqui, que eu quero enxergar esse troço aí. Esse negócio aí. Porque isso aí vai dar eu estou até mexendo aqui no meu modem, que é para ver se eu consigo mudar aqui alguma coisa. Então estou aqui vendo, mas não vai dar. Eu estou tentando mudar, agora voltou o sinal maior. Então vamos ver se agora dá para a gente resolver. Então essa sequência. Agora é interessante, porque se se fosse alternada, deixa eu fazer um traço aqui, ó. Ficou feio. Se fosse alternada, você teria a seguinte coisa. Então você teria isso aqui, ó. Então vamos supor que você tem uma assim, que era 2, menos 4, 8... 2 vezes 8, 16, depois 32. Então você percebe que aqui, conforme vai aumentando um termo, vai alterando o sinal da soma.
Se eu somar, por exemplo, só os 3 primeiros, claramente essa soma será positiva. Se eu somar o quarto termo, que é menos 16, ela fica negativa. Se eu somar o quinto termo, ela fica positiva. Então, quando eu tenho uma APG que ela é alternada, uma hora o termo é positivo, uma hora o termo é negativo, é muito difícil, às vezes, eu prever a soma. Se ela vai dar uma soma positiva ou se vai dar negativa. Porque aí vai dependendo das alterações que a gente vai tendo. Tá certo? Mas a forma de calcular é a mesma. Só precisa tomar cuidado para você não fazer bobagem aí, né? Não querer fazer coisas que não devem. Porque às vezes as pessoas querem inventar. O perigo aqui, sabe qual que é? Eu vou até mostrar aqui já direto. É quando você tem uma fórmula assim, ó, que tem assim, ó, 3 vezes 2 elevado ao cubo, por exemplo, menos 1. Aí o cara quer fazer distributiva. Aí o cara faz isso aqui, ó. 3 vezes 2, ele põe 6 elevado a 3. E esse aqui vezes esse, ele põe 3. Isso aí tá certo? Não, não. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um erro grave, tá? Isso aqui é um erro grave. Quando eu for fazer, olha só, olha só, olha só. Quando eu for fazer, ó, 3 vezes 2 ao cubo, eu tenho que fazer 3 vezes, quanto que é 2 ao cubo? É 8. Então, 3 vezes 8, 24. Não existe propriedade. Não existe propriedade. A propriedade só vale quando as bases são iguais. Então, por exemplo, se aqui fosse 2, aqui também é 2. Então, aqui é como se fosse expoente 1. Eu somava os expoentes e pego aqui 2 à quarta, que é 16. Aí eu posso. Agora, neste caso aqui, jamais, jamais posso fazer isso, hein? Então, pelo amor de Deus, pessoal, muito cuidado com isso. Eu já vi muito disso aqui, ó. Muito, muito, muito. Você pegar nessa fórmula, o primeiro termo é 3, a razão é 2, eu estou somando os 3 primeiros, os 5 primeiros, sei lá. O cara faz 2 vezes 3, 6. Tá? Eu vou colocar, de repente, um problema desse futuramente para vocês. Então, fica esperto com isso, tá? Fica esperto. Então, a mesma coisa se fosse 2. Ó, tinha o 2 aqui, aqui tinha, sei lá, 3 à quinta, menos 1. O cara quer fazer 2 vezes 3, 6. É impossível. Não dá para fazer isso, tá? Isso é um erro grave. Isso aqui não dá para usar propriedade. Não pode falar que é 6 elevado à quinta. Aqui, na verdade, você tem que fazer o quê? Resolver primeiro o parênteses para depois multiplicar pelo número de fora. Idem aqui, ó. Resolve primeiro o parênteses e depois multiplicar pelo número de fora. Tudo bem? Eu acho que agora deu uma resumida legal nessa matéria aí, né? De PG. Eu não entrei em muitos detalhes, que vocês já viram. É só para dar uma boa resumida nisso. E o próximo vídeo, se Deus quiser que eu consiga gravar, eu vou falar sobre a PG infinita. Isso aí vai ser novidade para vocês, tá bom? Então, espero vocês aí no próximo vídeo, pessoal. Um abraço, até mais.